irmãos. Que Deus continue derramando as suas misericórdias sobre nós. Que a Bíblia diz que é por causa delas que nós não somos consumidos. Louvado seja Deus. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é uma palavra de festa. Eu amo a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, mas esse texto me encanta muito, sempre me encantou muito, e é a primeira vez que eu vou ministrar esse texto aqui. Mas para que a gente possa entender um pouquinho do que Deus vai nos falar, eu quero pontuar dois detalhes, para que a gente possa entender a linha de raciocínio dentro da palavra. No ano de 1889, o Brasil passou a ser um regime de república. Nós éramos monarquia, e a partir desta data passou a ser república. Por isso que temos o presidente da república. Aí você me pergunta, o que tem a ver isso com o nosso texto? Tem muito a ver. Nós não temos noção, nós não temos consciência do que é ser administrado por um rei, o que é fazer parte de um reinado, o que é ter um rei governando uma nação. Um rei, irmãos, ele é dono de tudo, tudo é dele. Aqueles que estão sob a sua tutela ali, trabalham para ele, vivem em função dele. Ele é o centro de tudo. Se o rei chegar na tua família, olhar o teu filho, a tua filha, e falar, eu quero essa tua filha para morar no meu palácio e servir no meu palácio, é dele. Amém. Se você tiver um cavalo bonito, um animal bonito, ele vai olhar para o teu animal e falar, é meu. Tudo é dele, tudo é para ele. Segundo ponto que eu quero pontuar aqui para que possamos entender o texto. Se você imaginar uma linha aqui de Gênesis a Apocalipse, ou de Adão, da criação até o final dos tempos, há uma linha, e cada um de nós estamos presentes em um determinado tempo, nessa linha do tempo. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus do presente. Ele não foi, ele é. Ele é o Deus do passado, ele é o Deus do futuro. Então, nas mãos do Senhor, o presente, passado e futuro está real, está ao vivo. As coisas acontecem naturalmente. Ele pode curar um trauma da tua infância, que foi no passado, no presente. Verdade. Tudo ele pode fazer de acordo com o tempo. Então não há tempo para Deus. Nosso Deus vai além. Abra a tua Bíblia, o Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 1. A parábola das bodas do filho do rei. Nós vamos perceber o quanto é rica essa passagem, o quanto ela vai alimentar o nosso coração. Amém. E vai tratar conosco. Glória a Deus. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas do seu filho, e enviou seus servos a clamar os convidados para as bodas, e esses rejeitaram. Verso 4:
Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Verso 5. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Verso 6. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo esta notícia, encolerizou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Verso 8. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos quanto o encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Verso 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não trajava com vestes nupciais. E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu-se. Disse então o rei aos servos: amarrai os pés e as mãos, levai-o e lançai-o nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Verso 14. Porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Louvado seja Deus. Que Deus fale conosco nesta noite e revele a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse texto, onde nos enquadramos? Aqui nós vimos vários personagens dentro do texto, nós vamos falar de todos eles. E eu pergunto para mim e para você: onde nos enquadramos? Você que está aqui no culto presencial, você que está pelas redes sociais, que vai nos assistir, onde você se enquadra dentro do texto narrado por Jesus? Mesmo nos dias de hoje, você ser convidado para uma grande festa é uma honra. É muito raro alguém que nega uma festa. Teu amigo, teu parente, uma pessoa que você gosta, é um casamento, ele te convida, ele honra você com um convite, ninguém abandona, só se acontecer algo assim tremendo, e assim você manda um telegrama, manda uma desculpa, porque você não pode participar. E Jesus dá um exemplo assim bem claro, bem natural, bem corriqueiro, para que possamos entender. O rei era a personagem mais importante daquele lugar, e ele promoveu uma festa. Na verdade, hoje estamos em clima de festa, porque o reinado do Senhor Jesus já se faz presente. Amém, glória a Deus. Então, no mundo espiritual, hoje estamos em festa. Vou explicar por quê. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: Pai, que venha o teu reino. Então, se vier o reino, precisa de um rei. Tendo um reino e um rei, tem que ter súditos. Então nós fazemos parte do mundo espiritual, onde há um reino, onde há um rei. Amém. E nós somos partes dela. Muitos crentes falam assim: eu não pertenço a esse sistema, a esse mundo, porque é espiritual. Eu vivo, eu dedico mais o lado espiritual da minha vida do que o material. Eu invisto mais no espiritual do que no material.
As bodas não trata de uma festa passageira, é uma aliança, é um casamento. Então, aquilo que os homens foram convidados, nós vamos decorrer o texto novamente, não ia acontecer na semana seguinte, não era um flashback de alguma coisa, era um acontecimento primordial, era algo importante, e Deus quis honrar aqueles que estavam próximos dele, aqueles que ele acreditava que estavam próximos dele. O filho seria o herdeiro de todo o reinado, era o futuro rei. Eu não indo na festa, eu estava desagradando o rei e ao futuro rei. Eu estava queimando o meu filme ali. E a Bíblia diz que tudo foi criado por ele e para ele. Então o reinado tinha o objetivo de exaltar o nome do filho do rei, de honrar o filho do rei. Assim como os convidados foram honrados no convite, eles também poderiam estar honrando o filho do rei. E enviou-lhe os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Quem são os servos? Os servos são pessoas que têm o prazer de servir ao rei. Estamos falando de um reino espiritual dentro de uma parábola real. Então aquele que serve ao rei com prazer é um servo. Ele veio para servir. Amém. Amém. Chamar os seus convidados são pessoas que o rei conhecia e queria dividir aquela alegria da festa com eles. Pessoas queridas do rei. Eles não quiseram vir. Nada poderia ser mais importante do que um convite do rei. Nada. E o vir aqui, ele está no presente, é um verbo de agora. Então a mesma coisa tem acontecido hoje. A mesma parábola de 2000 anos atrás está sendo refletida hoje. E nós celebramos no culto, as igrejas cristãs celebram as bodas do Cordeiro no culto, todo o culto, e nós convidamos e as pessoas não querem vir, porque tem outros afazeres, tem outras prioridades, mas o rei continua a convidá-los. Verso 4. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Enviou outros servos. Aqui, como eu falei, que Deus está no presente, no passado e no futuro. Quantos servos foram enviados? Profetas, reis, sacerdotes. No decorrer do tempo, Deus enviou homens para convidar as bodas em nações, em épocas diferentes, e as respostas eram sempre as mesmas de hoje em 2024. Dizei aos convidados: o rei quer honrar vocês, o rei quer salvar vocês, o rei quer te dar algo que você não conhece, o rei quer te tirar de onde você está e trazer para conhecer o seu palácio, a sua casa. Tenho o meu jantar preparado. A festa não ia ser cancelada, irmão.
festa não é cancelada. O culto, você vindo ou não, eu vindo ou não, o culto ao Senhor é feito. Quem perde é quem não vem. Só quem não vem, este perde. Mas não tem como cancelar a festa das bodas. Tudo já está pronto. Vinde, a festa não vai ser adiada. Verso 5: e eles, porém, não fazendo caso, foram um para o campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos seus servos, ultrajaram e mataram. Até os dias de hoje nós temos países que os missionários, nossos missionários, irmãos corajosos em Cristo Jesus, estão sendo mortos por convidar as pessoas para as bodas do Reino. Até os dias de hoje as pessoas não querem, as pessoas estão cegas, mas o convite do Rei ainda está de pé. Amém, glória a Deus. Ainda está de pé. Mateus 6,36 diz: buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Amém. A palavra buscar em primeiro lugar, por que está sendo falado buscar? Porque ela está ao meu alcance. Se o reino não estivesse aqui, a palavra não seria mencionada. Como que José mandou buscar uma coisa que não existe? Como que ele ia mandar buscar alguma coisa que não é real, que não é possível de eu tocar, de eu encontrar? Então Jesus está dizendo para mim e para você: busque o reino, porque ele já está entre vós. O rei já está aqui. Amém. O governo já está aqui. A atmosfera já está aqui. Glória a Deus. A atmosfera do reino é diferente da atmosfera do mundo. É totalmente diferente. Em Mateus 23, 37, é uma das palavras assim, mais tristes que queimou no coração de Jesus, eu tenho certeza disso. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos, como uma galinha recolhe os teus pintinhos debaixo das tuas asas, mas tu não quisestes. A palavra é para Jerusalém, não é para ímpio, é para crente. Quantas vezes eu te atraí para a igreja, te atraí para o meu reino, eu fui te buscar, mas você não quis. A sua religiosidade falou mais alto. Quando nós impomos a nossa posição, a nossa religiosidade, Jesus mostra a realidade do reino, o confronto do reino espiritual com o reino material. Hoje, 1924, eu e você, nós não somos os convidados para as bodas. Não. Mas o que eu sou? Eu espero que você seja o servo do rei, aquele que vai buscar o perdido. Hoje a igreja quer a glória, muitos irmãos querem a glória, quer a honra, os melhores lugares, os melhores salários. Ele é o convidado, irmão. O convidado é quando ele entra por aquela porta. Depois que ele assume o rei, ele passa a ser servo e vai buscar o perdido, como ele estava perdido. Glória a Deus. Quando chega um irmão novo na igreja, nós, os mais velhos, temos que levantar e falar: senta aqui, querido. Um dia eu entrei por aquela porta arrebentado, podre,
e alguém levantou para me sentar. Eu já estou servindo ao Senhor. E daqui uns dias é você que vai levantar e vai buscar lá fora. E assim sucessivamente. Verso 7. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Mas Deus faz isso? Faz. Dá um exemplo. Noé não incendiou, mas destruiu todo mundo. Nações, como diz o Marcos Gramponato, Ele é Senhor, Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, amém, da maneira que Ele quer, amém. E nós só vamos entender isso depois. Destruiu aqueles homicidas sem a proteção do rei. A morte é certa, assim como nos dias de Noé. Assim como foi no passado, acontece nos dias de hoje. Cristãos são mortos diariamente. Se nós pegarmos as estatísticas de quantos cristãos morrem nos países perseguidos por dia, é um negócio alarmante. Porque existe uma batalha, irmão, entre o céu e o inferno. E quando nós deixamos de fazer alguma coisa no reino, o inferno passa à frente. Porque o inferno é forte? Não, porque eu sou fraco. Eu fui fraco. Mas quando eu sou forte em Cristo Jesus, nós derrotamos o inferno. Se o Brasil tivesse a quantidade de evangélicos com posição em Cristo Jesus, como diz que tem, nós não estaríamos na condição que estamos. Não estaríamos. Verso 8. Então diz os servos, disse aos servos: as bodas da verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Esses convidados, irmãos, em toda a história, eles esperavam a vinda do Messias, a chegada do libertador. E quando o Messias chegou, eles não o reconheceram e o mataram. Porque na religiosidade esperava-se um governo de guerra, com armas. E veio Jesus entrando num cordeiro, montado em um burrico, decretando a espada da paz. O rei sempre nos orienta. É uma palavra para os servos. Você quer ser servo no reino dos céus? Procura a orientação do rei. A orientação do rei não é pelas nossas forças. Tudo que nós fazemos no reino é pela orientação, é pela força do nosso rei. Os convidados não eram dignos. Aqueles que deveriam esperar o Messias o rejeitaram. João 1,11 diz assim, mais uma palavra de Jesus, olha: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mais uma vez, aquele que deveria dar o exemplo, aquele que deveria fazer de tudo, não fez a sua parte. Mateus 24:37 diz: como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Qual a diferença? Qual a semelhança? A preocupação com as coisas do mundo. Casavam-se, davam-se em casamento, compravam, vendiam, a moda, o modismo. Nem vou entrar nesse assunto, porque senão vai trazer problema. Mas o cristão tem que ser diferenciado, irmãos. O cristão precisa ser diferenciado. Eu tenho que reconhecer o cristão de longe, a roupa do cristão de longe, o traje do cristão de longe, a postura do cristão de longe. Faz parte do governo dos céus. Amém.
Qualquer país que tem reinado aí, qualquer funcionário do rei, você reconhece a roupa dele, a postura dele, o cabelo dele, a maneira que ele anda, que ele veste de longe. Verso 9: ide, talvez é o cerne, o centro da nossa ministração nesta noite. Verso 9: ide, pois as saídas do caminho, e convidai as bodas a todos os que encontrardes. Ide, eu tenho ido. Dimas, você tem ido às beiras do caminho? Pergunta para você mesmo isso. Você tem ido? O Senhor fala na palavra: estive doente e você não me visitou. Eu estive preso e você não foi lá. Eu estive passando necessidades e você não foi me assistir. Eu tenho ido. Estamos precisando de gente na FEBEM, tentando pegar 2 aulas, não tem gente que quer ir. O IT não funciona. Eu sentar, ouvir uma boa palavra, sentar numa cadeira confortável, um ar-condicionado, depois ir embora feliz da vida, legal. Será que isso é ser membro do reino? Ou é só religiosidade? Saídas e caminhos, geralmente são pessoas que a sociedade despreza. As beiras do caminho, aquilo que não tem o retorno. A palavra do Senhor fala assim: quando der uma festa, convide quem não pode te convidar para outra, que não pode retribuir você. Isso é um governo do céu, governo da terra. Eu vou fazer para ele, mas ele tem que fazer para mim. Eu vou dar para ele, mas ele tem que me retornar. Hoje eu pago para você, amanhã você paga para mim. Sempre as coisas de Deus é o oposto do que temos aqui. É o oposto em tudo. O cristão, o reino dos céus anda na contramão do mundo. Isso é natural. Convidai. Nós não precisamos forçar a barra com ninguém. Não estou chamando ninguém para trabalhar pesado, descarregar um caminhão de areia. Eles saíram, ide, vai nos lugares mais distantes, pega o povo que ninguém quer e convida. Qual o argumento que você vai usar para convidar as pessoas? Pensa aí. Qual é o argumento de evangelismo que nós temos? Que eu tenho, que você tem? Tem que ser o meu testemunho, a mudança de vida na minha vida. Esse é o argumento. Às vezes falamos lá na Fundação Casa: se Deus não tivesse entrado na minha vida, eu poderia estar morto, ou preso, ou numa sarjeta drogado. Deus me tirou disso aí, tirou desse governo material e me deu um governo espiritual. Deus é fiel. Então esses homens foram à obediência do rei até os becos e falaram o que para eles? Tem um banquete. Você está comendo o que aí? Pão duro? Tem um banquete. Tem um banquete. Tem pessoas que sofrem, estão sofrendo com depressões, com todo tipo de enfermidades, sendo que tem um rei pronto para transformar a sua vida, mudar a sua história. E a maioria disse sim. Por que ele disse sim? Porque já tentou de tudo aí, irmão. Ele estava na sarjeta, ele já estava no osso. Ele estava no osso.
Infelizmente as pessoas não querem entrar pela porta, andando naturalmente, sorridentes, elas preferem vir arrastadas, porque já tentou de tudo. Hoje uma pessoa falou para mim: eu vou trancar meu corpo sexta-feira. Eu falei: com Deus está difícil, com o capeta vai ser muito pior. Tranca lá, o que acontece? Oportunidades, orar pela tua vida, te convidar para ir à igreja, fazer o que eu posso, eu tenho feito todo dia. Eu tenho que te convidar, não te convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Eu só convido. A nossa missão é anunciar, é convidar. Convencer não. Todos os que encontrardes pessoas perdidas, sem destino e sem perspectivas de vida. Quanto suicídio de pessoas ricas que não sabem onde pôr dinheiro, não, tem tudo que o mundo pode te dar, tudo que o dinheiro pode comprar, mas são tristes, terrivelmente tristes, e entram no suicídio porque não conhecem o reino dos céus. Não conhece. E muitas vezes nós somos omissos por vergonha. Talvez seu vizinho sofre, você nunca falou para ele: oh, Jesus te ama. Ele chamava para vir na igreja normal. Não é isso não. Jesus te ama, eu posso orar por você? Como é que funciona? Eu vou orar pela tua vida. Mas como assim? Ele mudou a minha vida, ele pode mudar a sua. Eu não tinha paz, hoje eu tenho paz. É simplesmente dar o seu testemunho, assim como você dá o seu lugar para aquele que está entrando agora. Verso 10: e os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram. Será que eles encontraram por acaso, irmão? Se você levantar de manhã e falar assim: Senhor, eu queria evangelizar para 3 hoje, o senhor me ajuda? Você pode ter certeza que você vai tropeçar em 3, porque o Senhor vai conduzir eles até você. Quem que é a boca de Deus aqui? Sou eu e você. Humanamente falando, é possível alguém conseguir fundação casa. Nós tentamos 1 ano. Senhor, nós gostaríamos de ir lá. Beleza, está aberto, pode ir. Eu tenho que fazer a minha parte. Ajuntaram a todos. Na verdade, todos são carentes da proteção do rei. Todos precisam da proteção do rei. Por que todos precisam? É simples a resposta. Porque no final da história, no final do tempo de vida que todo ser humano vai chegar, ele vai ter um encontro com o rei. É simples. E que bagagem você vai apresentar para o rei? Se o rei condenar você sem nunca ter te convidado, ele é injusto. Concorda comigo? Por isso que ele tem um batalhão de crente para convidar as pessoas, para ele não ser injusto. E conta comigo e conta com você. Tanto maus como bons. Romanos 8:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estavam. Não, estão. Porque estão, é presente, é hoje. Eu estou presente. Estão para mim. Para meus filhos que virão, para meus netos, estão para eles na época. E assim, todos que nascerem, nascerão em pecado. Mas quando se colocar diante de Cristo Jesus, tomar posse do que Jesus fez na cruz, eles serão libertos, como nós estamos sendo agora, e somos agora. Deus é fiel. A festa foi cheia de convidados. O que é festa? Festa é alegria. Qual que é o alvo da festa? Qual que é o alvo de ser crente? É a vida eterna.
é morar no reino, é o alvo. Podemos ter perrengue? Teremos perrengue, mas o alvo, miro no alvo. O alvo é que é a minha essência de vida, é o alvo. O alvo é o que Jesus fez por mim, é meu nome escrito no livro da vida. Isso é o meu alvo. Mateus 6,10 diz assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, como é feita no céu. O governo de Deus, quem manda é Ele. Verso 11: o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando vestes nupciais. Então vamos lá. Naquela época, a festa era no salão do rei. Era um salão enorme. O rei recebia. Os filmes que a gente assiste, filme de rei, aí você pode observar que você vai falar, puxa, é verdade, daquele jeito lá. Fica uma fileira de um lado, outra fileira do outro, recebendo os convidados. Como é que é seu nome? Fulano de tal. Na hora que ele entra, ele recebe uma túnica. Para quê? A túnica tinha, um dos objetivos da túnica era que todos se tornassem iguais no salão. Então, o rei poderia ter amigos que são nobres, bilionários, com roupas maravilhosas, e amigos plebeus ali. Então, com a túnica, todos seriam iguais no salão. O único que ia sobressair a todos era o noivo. Então hoje, na igreja, não importa o cargo que você possui, o título, você é bispo, profeta, pastor, presbítero, sei lá o que você é, todos são iguais diante de Deus. Verdade. Todos dependem da unção do Senhor. Glória a Deus. O seu cargo não é maior do que ninguém. O irmão que está olhando o carro lá fora tem a unção do Senhor, do Rei, como que está aqui dentro. Todos são iguais perante o Senhor. Jesus morreu por todos nós, sem privilégios, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E esse homem que não estava trajando, automaticamente ele não entrou pela porta. Agora vamos passar para o mundo espiritual. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem se não for por mim. Eu sou a porta das ovelhas. Se não passar por mim, é ladrão e salteador. A túnica representa o que? O sangue do cordeiro. A Bíblia diz: quando o Pai olha para mim, ele vê o que? O sangue do cordeiro em mim, e por isso que eu não sou consumido. Então uma pessoa que está na festa, sem tomar posse do sangue do cordeiro, sem ter seu nome escrito no livro da vida, sentando no culto de corpo presente, mas a mente lá no pagode, lá no mundo, porque ele está perdido aqui. A intenção dele é o que? É trazer para o governo de Deus o sistema mundano. Não funciona. Ele é jogado lá fora. Então por isso que as coisas de Deus têm o padrão de Deus. A Bíblia é a cartilha de Deus. Não tem como sair fora do que está ali. Não tem como inventar moda. Não tem água benta aqui, que passar água benta não funciona. O que funciona é o que está na palavra de Deus. É a nossa referência. É a palavra de Deus. Verso 12. E disse-lhe: como entrastes aqui, amigo?
não tendo vestes nupciais? Como é que você quer comer dos manjares? Você não vai sentir a unção porque ela é espiritual. Não tem como vender unção. Toma unção para você. Então, não existe isso. Não existe. Tudo é do governo de Deus. Sem nome escrito no livro da vida, sem o sangue do Cordeiro e sem propósito, não funciona. Como entrastes aqui? É como alguém na igreja com o coração no mundo, não tendo vestes nupciais, não tomou posse do sacrifício de cruz. Ele emudeceu-se e não teve argumento. Por que ele não teve argumento? Porque não foi o irmão da igreja que questionou ele, irmão. Eu jamais, nem o pastor Rafael, ninguém jamais vai questionar alguém que está sentado aqui. E quem questiona? O rei. A igreja é do rei. A estrutura é do rei. Tudo é dele e para ele. Ele queima no teu coração. Ele atrai você. Ele faz o que ele quer. Verso 13: Disse-lhe então o rei aos servos: amarrai os pés e mãos, levai e lançai nas trevas exteriores, onde haverá de choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Por que haverá choro e ranger de dentes? A maioria dos choros é de arrependimento. Lança ele nas trevas, lá haverá, não está vendo ainda, haverá, lá vai ter o arrependimento. Puxa vida, eu troquei tantos momentos do mundo por coisas sagradas, agora eu estou arrependido. Chora, vai chorar, é o que está na palavra. Quantas vezes eu optei por coisas tão fúteis e não aceitei o convite do banquete? Quantas eu troquei, eu barganhei momentos preciosos da minha vida? Você vai fazer uma propaganda na televisão, qual que é o horário nobre? Das 7h30 às 9h, é o nobre, você paga 300 vezes mais caro. Qual que é o horário nobre de domingo? É às 8 horas do culto. Por que a Globo pode ter horário nobre, caro, e o culto não é prioridade? Me explica, eu não entendo isso. Por que a sexta-feira, às 20 horas, não é um horário nobre, mas a novela lá do coisa é horário nobre? O jogo de futebol é horário nobre. Então eu estou trocando algumas coisas. O tempo de Deus me dá 24 horas. Por que eu tenho que fazer as coisas que eu quero, meus caprichos, no horário do culto? Não entendo isso. Para mim, essa parábola encaixa nesse sistema. Apocalipse 19:9. Nós já estamos terminando. E disse-me: escreve. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia, as bodas do Cordeiro. E disse-lhe: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Louvado seja Deus. E recapitulando as perguntas que eu fiz no começo, agora ela vai ter um pouco mais de sentido. Onde eu me enquadro aqui? Na primeira remessa, os que desprezaram. Espero que nós nos enquadremos nisso. Na segunda remessa, os que mataram os servos. Na terceira remessa, os que estavam perdidos nos becos. Já passei por isso. Estamos na posição de servos prontos a buscar os perdidos? Ou caímos de paraquedas aqui na igreja tentando trazer os costumes do mundo para cá?
com as roupas e os costumes. Que Deus seja louvado. Vamos ficar de pé. Oh Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Eu glorifico o teu nome, porque o Senhor tem revelado a tua palavra de maneira clara, de maneira objetiva. Tem tratado com sua igreja, tratado com seu povo, Senhor. Que essa palavra queime no nosso coração, que essa palavra faça que meditemos nela, para tomarmos posições no reino do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos santifique em nome de Jesus. Amém. Amém. Levante suas mãos, vamos orar, agradecer a Deus, pedindo a Ele. Uma palavra como essa que nós ouvimos hoje é uma palavra muito séria, e as coisas espirituais são sérias mesmo, sabe? Porque mais séria ainda será naquele grande dia para aqueles que não entraram na boda. Isso, irmão. Por isso que eu tomei uma decisão pessoal para mim mesmo na minha vida. Isso vai ser e vai acontecer, está escrito. O vizinho não pode colocar alguém conhecido dele na boda que não é dele. Você pode convidar alguém para a festa que não é sua? Não pode. Você pode chamar alguém que não é? Não pode. Mas o nosso Senhor está nos incumbindo da missão de convidar pessoas para vir para as bodas dele. E as bodas estão de braços abertos para todos. Eu às vezes, eu não vi aqueles... Olha, irmão Jéssica, eu tinha nem reparado que não abençoe sua vida, meu irmão. Veja aquela série que Jesus está passando. Você não vê aqueles caras, não dá vontade, vocês são seguidor daquele de Jesus? Fala a verdade, aqueles filmes de Jesus que ele aparece bonito, chama, vem Pedrão, e Pedrão para de pescar e vai. Eu fico pensando, se fosse no meu dia eu fazia a mesma coisa. Eu queria ser um seguidor desse aí, eu queria ser um daqueles lá. E nós temos essa grande oportunidade de fazer hoje, participar da boda hoje, porque essa boda é muito séria, irmão. Vai chegar um dia que nada será mais justificável e terá maior sentido do que ser parte ou não parte do reino de Deus na nossa vida. E esse dia vai chegar. O que esse texto aqui nos narrou e nos mostrou é que tudo que fazemos ou deixamos de participar vai ser em vão. O seu trabalho, o meu trabalho, o seu estudo vai ser em vão. Vai ser em vão. E Deus tem algo no nosso coração, um banco, uma cadeira vazia, alguém que não está, é responsabilidade nossa. Alguém da sua família que não está fazendo parte das bodas, tome posição, não fica do lado de fora, venha do lado de dentro, que o convite do Senhor já foi feito, o novilho já foi pago, participe da obra do Senhor e da ceia do Senhor. Irmãos, esteja caminhando como pessoas dignas de estarem dentro da boda do Senhor, de serem reconhecidas por Ele, porque vai ser convidado a todos, e todos foram convidados, aleijados que não podiam, e nós temos que estar lá de dentro. Então isso é muito maravilhoso, saber que nós estamos na direção do Senhor, amém? Pai, com as mãos levantadas, Senhor, nós oramos hoje, pedimos a sua graça, sua misericórdia sobre a nossa vida, que nós possamos nos despertar cada dia mais. Senhor, não é por vontades carnais que chegaremos na tua presença, é por necessidades espirituais e guerras constantes com a nossa carne, meu Pai, que militam, meu Pai, contra, meu Pai, a presença do Senhor na nossa vida, com se aproximar cada dia mais. E hoje eu declaro sobre a vida de todos que aqui estão, a sua mão estendida sobre cada um aqui, sobre, meu Pai, desejo íntimo, sobre as vontades próprias, que o Senhor nos conduza espiritualmente a nos aproximarmos das bodas, aquele grande dia, meu Pai, nos alegraremos por estar dentro, mas sofreremos com quem não veio, ficaremos tristes porque haverá choro e ranger de dente. Isso não foi uma palavra dita pelo profeta hoje aqui, que foi usado pela boca do seu pregador, mas é pela palavra de Jesus, que aquele dia ficarão de fora. Cada mão levantada que eu peço, trabalha nos corações, usa, meu Pai, na sua obra,
Usa no seu dia, conduza, meu Pai, espiritualmente, que as vendas carnais caiam e as espirituais, meu Pai, sejam, meu Pai, visíveis todos os dias. Deus abençoa cada um que aqui está. Hoje estamos na Tua presença te cultuando e nos despedimos da Sua presença, com Sua bênção sobre a vida de todos que aqui estão, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as bênçãos de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, desde agora e para sempre. Amém. E lembre-se, o convite às bodas. O Senhor nos convida às bodas. Deixa eu falar algo para vocês. O nosso culto terminou. E isso é muito importante.